Nos idos de 1300, Filipe o Belo iniciou uma luta contra o feudalismo. O rei apoiou a burguesia das cidades contra os nobres e ajudou os servos a se libertarem e tornou a coroa cada vez mais o centro do país. No entanto, chegou o dia em que um sério conflito o opôs ao Papa. O rei sentiu então a necessidade de ser apoiado por todo o povo e resolveu reunir as três ordens, clero, nobreza e plebeus, nos primeiros Estados Gerais de 1302, na igreja de Nossa Senhora de Paris. Em momentos difíceis, esta instituição permitiu que o rei e a nação concordassem e fizessem uma frente comum para resolver algum grande problema. A última reunião dos Estados Gerais tinha sido em 1614, mas nesta reunião de 1789, que convocou Luís XVI, de forma inédita no Reino da França, o rei pediu para que todas as assembleias eleitorais pudessem lhe remeter relatórios descrevendo os problemas e necessidades do povo e lhe dando recomendações e soluções. Para a escolha dos advogados que viriam aos Estados Gerais, ficou aberto a todos os franceses de 25 anos que, domiciliados e pagando imposto direto, poderiam participar. Não houve restrições de elegibilidade. O terceiro estado poderia escolher entre os três estados os seus representantes. O conde de Mirabeau, por exemplo, foi rejeitado pela nobreza, mas eleito pelo terceiro estado. O programa desses advogados era o programa comum forjado nas lojas maçônicas, que se resumia assim: antes de tudo, todos queriam uma constituição que garantisse ao povo seus direitos, definidos em uma declaração solene, além de uma Assembleia Nacional periódica e única para votar os impostos, e finalmente o voto por cabeça e não por ordem. Junto com essas reivindicações iniciais, outras foram somadas: a utilização dos bens da Igreja e do patrimônio real, no todo ou em parte, para a cobertura do déficit da França. Supressão de ordens de prisão sem julgamento prévio, as conhecidas e arbitrárias letras de cachet. Supressão dos direitos feudais e a igualdade de todos perante os impostos. O rei ainda seria proclamado chefe legítimo do poder executivo, mas esse programa conferia poder soberano à Assembleia, ao mesmo tempo que quase todos os outros órgãos da administração pública seriam destruídos. Durante os Estados Gerais, o Clube Bretão, futuro Clube Jacobino, foi formado, fundado pelos deputados plebeus da província da Bretanha, altamente revolucionária, e teria um papel importantíssimo nos desdobramentos da Revolução. A maioria destes deputados eram maçons. Também maquinavam a revolução, como visto nos vídeos anteriores, o chamado Grupo dos Orleanistas, liderados por Chodelot de Laclos, agente do príncipe Philippe de Orleans, e pelo conde de Mirabeau. O militar Chodelot de Laclos, iniciado na maçonaria numa loja militar desde 1760, se juntou ao Grande Oriente da França em 1777 e se colocou a serviço de Orleans para suas intrigas secretas. Laclos cercou o Palais Royal com uma vasta rede de clubes semiclandestinos e, como agente orleanista, espalhou dinheiro e promessas entre políticos, oradores e prostitutas, e planejou, junto ao seu mestre, projetos para a deposição do rei. Pierre Brissot, que trabalhava para Laclos, criou uma sociedade para divulgar as ideias republicanas da América na França, além da Sociedade dos Amigos dos Negros, que buscava a libertação de todos os escravos negros e era apoiada por filantropos e espiões ingleses. Os mesmos membros eram encontrados tanto nessas sociedades como na Sociedade dos 30. O Grande Oriente da França, que nos idos da Revolução tinha por volta de 60% de irmãos maçons do Terceiro Estado, lançou em janeiro de 1789, data próxima da Assembleia dos Estados Gerais, duas circulares nas quais dizia publicamente que a França deveria ter um governo representativo de liberdade e igualdade. Este era o programa maçom de Philippe de Orleans. Distúrbios começaram a acontecer nos arredores de Paris. Casas eram invadidas e saqueadas. Em Saint-Antoine, provavelmente, esta multidão estava sendo paga, pois quando o Duque de Orleans passou numa carruagem pela multidão, num gesto bastante calculado, foi aclamado e recebido como senhor e mestre, no mesmo momento em que outros carros foram insultados e ameaçados. As turbas começaram 3 incêndios, destruíram meticulosamente tudo o que podiam, retiraram os barris de uma adega próxima e se embriagaram.
Quando o alarme se espalhou pelas cidades, os guardas franceses foram enviados para restaurar a ordem. A tropa disparou e foi um espetáculo horrível. A multidão subia nos telhados e atirava pedras, telhas, todo tipo de objetos, enquanto os soldados atiravam neles e os faziam cair no chão ensanguentados. Foi em meio a essa atmosfera conturbada e a ameaças silenciosas que os Estados Gerais foram inaugurados em 4 de maio de 1789. A reunião foi composta por 291 eclesiásticos, 208 deles eram padres, 270 nobres e 557 membros do Terceiro Estado, incluindo 272 advogados, num total de 1.018 deputados. O discurso do rei encantou a todos, mas o do ministro das Finanças, Jacques Necker, não. Foi ouvido que a dívida francesa naquele momento era impagável e então ele sugeriu reformas, tal como a da igualdade tributária. Mas o problema era o impasse de saber como seriam votar essas reformas e os impostos, se por ordem ou por cabeça. O Terceiro Estado, enfurecido, recusou-se a considerar-se uma ordem e exigiu a reunião de todos os deputados, com votos por cabeça, enquanto a nobreza e o clero queriam que para cada ordem correspondesse um único voto. Passou-se alguns dias sem qualquer resolução efetiva da Assembleia, até que por volta do dia 16 de junho, no Clube Breton, o abade Sieyès, Robespierre, um advogado jovem, portentoso orador, e o conde de Mirabeau planejaram a estratégia de conduzir nobres e padres para o Terceiro Estado e estabelecer uma Assembleia Nacional Constituinte. Assim, uma revolução política de fato começou no dia 17 de junho de 1789. No dia 20 de junho, por 149 votos contra 187, a Ordem do Clero resolveu se juntar ao Terceiro Estado contra a monarquia francesa. Quando o Terceiro Estado foi se reunir no seu lugar costumeiro para deliberações no salão do Hotel Plaisirs, encontraram o salão fechado por ordem do rei. Eles se enfureceram e, irados, ocuparam uma quadra de tênis nas proximidades, jurando nunca mais se separar e de se reunir onde quer que as circunstâncias o requeressem, até que uma Constituição fosse firmemente estabelecida. No dia 22, quando ocorreu a última reunião dos Estados Gerais, após ouvir as palavras do rei e sua ordem para esvaziar a sala, os deputados do Terceiro Estado resolveram não sair, refazendo o juramento antes feito de não se separar até que uma Constituição estivesse pronta. Os membros da Assembleia Nacional, agora Assembleia Constituinte, fizeram então o juramento e Bailly, presidente da Assembleia, de pé em uma cadeira, leu a fórmula. O entusiasmo apoderou-se da Assembleia. Encorajado por essa vitória, encorajado pelos líderes do Clube Breton que haviam organizado a resistência, o Terceiro Estado recusou-se a sair da sala quando o grão-mestre de cerimônias, Monsieur de Brezé, repetiu a ordem do rei. Enquanto Bailly não se atrevia a responder, Mirabeau gritou com ele, segundo seu próprio relato. Declaro-lhe que se tentar nos tirar daqui, deve pedir ordem para usar a força, porque não abandonaremos nosso lugar se não for pela força das baionetas. Brezé retirou-se para informar o rei que não se opôs. A Assembleia continuou a deliberar e as decisões foram tomadas. A Assembleia declarou a inviolabilidade de seus membros. A ideia partiu de Mirabeau, que conhecia bem a prisão para não se precaver. Quando guardas tentaram entrar na sala para dispersar os deputados, encontrou a resistência de nobres, incluindo Lafayette, com suas espadas desembainhadas. No dia 25 de junho, o Duque de Orleans levou 47 nobres para juntar-se à Assembleia, e soldados da Guarda Francesa confraternizaram com a multidão revolucionária. Na tarde de 26 de junho, o rei escreveu aos presidentes das duas primeiras ordens, a nobreza e o clero, implorando-lhes que ingressassem no Terceiro Estado em nome da paz. O cardeal de La Rochefoucauld curvou-se sem dizer uma palavra. Ele sabia que estava derrotado. Mas Montmorency Luxemburgo tentou uma última jogada em 27 de junho. Muito cedo pela manhã ele apareceu para ver o rei e implorou-lhe que se colocasse à frente da nobreza e se permitisse ser morto se necessário, em vez de ceder. Senhor de Luxemburgo, disse Luís XVI, espero a fidelidade e o afeto da ordem que preside. O duque, consternado, insistiu e repetiu: sua fiel nobreza está pronta para morrer por você.
Senhor de Luxemburgo, respondeu o soberano, não quero que um único francês seja exposto por mim. Diga à minha fiel nobreza que imploro que se encontre com os outros estados. Se precisar de mais alguma coisa, ordeno-o como soberano. Em volta da rainha, os príncipes ficaram em silêncio e ela começou a soluçar. Luxemburgo retirou-se e, como sua ordem ainda vacilava, o conde de Artois, irmão do rei, o informou por meio de uma nota que era necessário agir imediatamente. Finalmente, às 4h30, Montmorency e La Rochefoucauld puseram-se em marcha, conduzindo os nobres, altivos e rígidos, em duas linhas paralelas. O terceiro estado exprimiu a sua satisfação com aplausos violentos, que mais pareciam insultos aos recém-chegados. Naquela noite, Versalhes ficou iluminada. Em 1º de julho de 1789, Luís XVI convocou 10 regimentos alemães e suíços para ajudá-lo. 16.000 homens protegeriam o rei e ocupariam Paris e Versalhes. O clube bretão empurrava a roda e acreditava que em Paris seria mais fácil eliminar os moderados e a Lafayette, e por isso queriam o rei lá. Ajudada pelas turbas de Paris, a revolução pôde chegar a seu ponto culminante. O Duque de Orleans, que continuava a frequentar a corte e mantinha espiões nela, sabia dos terrores da rainha e dos esforços dos nobres para convencer o rei de que ele deveria se refugiar em Metz ou em alguma outra cidade da França. Se Luís XVI se resignasse a partir, Mirabeau, devidamente encorajada, iria facilmente convencê-lo a nomear Orleans como tenente-general do reino ou regente, e este era o plano.